Se você for cristão, você não pode ser católico. Ou você é fiel à doutrina católica romana, ou você é fiel à doutrina de Cristo. Não tem duas doutrinas, não tem dois senhor, não tem dois caminhos. Ninguém pode servir a dois senhor. Ou a Jesus pela doutrina dele, ou o sistema religioso católico pela doutrina do sistema católico romano. Você não pode ser um cristão evangélico. Ou você está guardando e submisso, sendo fiel à doutrina do sistema religioso evangélico, ou você é fiel e submisso à doutrina de Cristo. Você não pode ser submisso a dois senhores. Ou você vai ser submisso a um e rejeitar outro, ou vice-versa. Ou você é cristão, dentro da doutrina de Cristo, ou você é evangélico, dentro da doutrina da religião evangélica. Lembrando, o evangelho não é uma religião. O evangelho não é um sistema religioso. O evangelho é uma informação que conduz o homem a Cristo, para que você seja cristão e discípulo dele. Não pode, gente. Eu vi um pastor evangélico e um pastor presidente do sistema religioso evangélico, ele cobrando do povo dentro da sua igreja fidelidade do povo, não a Cristo nem a doutrina de Cristo. Ele cobrou do povo fidelidade à doutrina da igreja. Ele deu o nome. Que os obreiros tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja A, B, C. Ele disse. Eu vejo pastores dizendo aqui é a minha igreja. Jesus não manda na igreja aqui. Quem manda sou eu. Observe. Aonde esses homens estão levando o povo que estão sendo guiados por eles. Se esse povo fosse discípulo de Cristo, dentro dessas igrejas evangélicas, eles não viviam essa regra, essa obrigação, essa ordenança, esses princípios, essa escravidão de sacrifício religioso, de usos e costumes, de obrigação, de proibição, porque eles estariam fiéis à doutrina de Cristo, não à doutrina de homens dentro da igreja evangélica. Está entendendo? Então você não pode ser cristão evangélico. Ou você é cristão, ou você é evangélico. Se você for cristão, tem que seguir a Cristo, dentro da doutrina de Cristo, andando fiel a Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo. Mas se você é evangélico, da religião evangélica, você vai viver sua vida de regra de fé e prática. Dentro da formalidade evangélica, guardando e observando toda a ordenança dentro da igreja evangélica, daquilo que os líderes mandam, você vai ter que ser submisso aos dogmas, aos credos, às ordenanças, às obrigações, às doutrinas, a tudo que estabelece dentro da igreja evangélica. Não tem como você seguir dois senhores. Ou Jesus, ou a tua religião. A doutrina é uma só. O corpo de Cristo, igreja, é um só. A igreja de Deus não é evangélica, não é católica, nem nenhuma outra igreja. Há uma só igreja, que é comparada na Bíblia a um corpo, o qual nós, que formamos essa igreja, somos comparados como membro, que formamos esse corpo. Pessoas, não é uma instituição criada pelo homem, dentro da regra do homem, do conjunto de doutrina do homem, dos preceitos dos homens. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, que estão dentro de religião, seja qual for ela. Em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Porque o povo dentro das religiões, eles são submissos, devotos, juram fidelidade, não é a Cristo a palavra de Cristo, é aos homens, dentro da doutrina que os homens formulam, estabelece e coloca como regra, princípios e obrigação para o povo viver, guardar e praticar, como se fosse para Deus. E aí, aonde entra o que Deus, usando o profeta Isaías, que foi a mesma palavra que Jesus usou para os judeus, lá em Mateus 15, 8, 9, lá em Isaías 29, 13, Deus vai usar o profeta para dizer assim ao povo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. O temor desse povo para comigo consiste apenas em mandamento de homens, não é na palavra. E é o que acontece hoje. Tudo que o povo vive, guarda, obedece, se submete, é ao que os homens mandam dentro das igrejas. Não é o que Cristo manda. Ao contrário.
Os homens estão estabelecendo regra, princípio, que está desfazendo dos princípios de Cristo, do que Cristo mandou, ordenou. Você acredita nisso? Os líderes das religiões, seja ela evangélica, pastores, católicas, padres, anciões, bispos, presbíteros, seja lá qual for o líder, eles estabelecem regras, ordenanças, princípios que levam o povo a apostatar da fé, cair da graça. Isso, Deus repreendeu os sacerdotes por isso. Os sacerdotes deixaram o compromisso com a palavra de Deus e passaram a ensinar o povo formalidade religiosa, criaram os seus princípios, suas regras, suas proibições e colocaram o povo subjugado. Não a palavra de Cristo, mas subjugaram o povo dentro das ordenanças deles, dos líderes, onde o povo estava privado da verdade. E Deus vai dizer isso. Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 8. Repreendendo os sacerdotes, por onde, na velha aliança, era através do sacerdote que o povo conhecia Deus. E Deus vai dizer, vocês estão levando esse povo a tropeçar, porque não estão se mantendo fiéis à minha palavra. É o que acontece hoje. Dentro das religiões, os líderes, bom seria, se tanto católico, como espírita, como budista, como evangélico, como mormons, como testemunho de Jeová, como todos os adeptos das religiões, tivessem submisso a Cristo, a palavra de Cristo, e andando na doutrina de Cristo. Aí não teria tanta igreja. Teria uma só igreja, formada por cristãos, discípulos de Cristo. Pessoas que estariam fiéis, devotas, praticantes, não às suas igrejas, mas a Cristo. Se houvesse isso, aí tornaria-se a unidade da fé, a comunhão entre os irmãos da fé em Cristo. Não tinha divisão de igrejas, de religião. Todos estariam dentro de um só caminho, servindo a um só Senhor, sendo instruído e conduzido em uma só doutrina, que é a de Cristo. Então, por isso que há essa diversidade de conceitos de Deus dentro das religiões, porque os homens não se submetem a Cristo, os líderes formam no povo o conhecimento de Deus fora da direção de Cristo, fora da verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a luz, e é nele que devemos estar, guiado por ele, a doutrina dele. Amém, meus irmãos? Então, fica essa orientação nesse momento, para trazer esse esclarecimento. Reflita, analise.